Você sabia que o maior monstro da cultura pop americana não nasceu nas páginas de um livro nem nas sombras de um estúdio de Hollywood? Ele nasceu no silêncio sufocante de uma fazenda em Wisconsin. Imagine uma paisagem onde o inverno não é uma estação, mas um estado de espírito. O vento em Plainfield não sopra, ele corta, carregando o cheiro de madeira úmida e o isolamento de almas que esqueceram como falar com o mundo. Seu nome era Edward Theodore Gein. Para o mundo, ele inspirou motosserras e motéis à beira de estrada. Para a realidade, ele foi uma melancolia perversa que desafiaria a lógica de Sherlock Holmes e a descrição biológica de Júlio Verne. 16 de novembro de 1957. A loja de ferragens de Bernice Warden está vazia. O chão ostenta uma mancha carmesim que a neve ainda não conseguiu cobrir. Frank Warden, filho da vítima e assistente do xerife, não encontra apenas um crime. Ele encontra uma charada. No livro de registros, o último nome, Ed Gein. O item comprado, anticongelante. A dedução era elementar, mas o destino era o inferno. O xerife Art Schley, um homem de têmpera veterana, lidera a incursão. Cruzar o limiar daquela cozinha de verão foi como atravessar uma membrana entre dois mundos. Sob a luz trêmula das lanternas, o teto revelou seu primeiro segredo. Um corpo pendurado por ganchos como gado em um matadouro, eviscerado, decapitado. Era Bernice. O choque foi visceral. Schley, o herói desta crônica, sentiu o peso do distintivo tornar-se insuportável. Ali, o mal não era uma abstração, era uma presença física que exalava o odor de produtos químicos e carne em decomposição. A alquimia do ódio. Para entender o monstro, precisamos observar a arquiteta, Augusta Wilhelmine Lerck. Nascida sob a austeridade prussiana, ela transplantou para o solo americano um fanatismo religioso que transformava Deus em um carrasco. Augusta acreditava que o mundo era um lupanar e cada mulher um instrumento do demônio. Em 1914, ela isolou sua família em um sítio em Plainfield, uma fortaleza espiritual. Ali, Ed e seu irmão Henry foram moldados pelo Velho Testamento, não pelas parábolas de amor, mas pelos relatos de castigo, sangue e destruição. Augusta era a única bússola de Ed. Ela era sua divindade de avental e Bíblia. Em 1940, o pai alcoólatra morre. Em 1944, um incêndio misterioso consome as terras de Henry e a vida de Henry. O corpo do irmão foi encontrado sem marcas de fogo, mas com traumas na cabeça que a polícia local, em sua ingenuidade rural, preferiu ignorar. Quando Augusta morreu em 1945, o mundo de Ed colapsou. Ele selou o quarto da mãe como um santuário imaculado, um vácuo de pureza preservado em poeira. Mas o restante da casa, o restante tornou-se um laboratório de taxidermia humana. Como se estivesse descrevendo uma máquina biológica impossível, os relatórios policiais catalogaram o inventário do absurdo. Mobiliário de derme. Cadeiras estofadas com tiras de pele humana esticadas como o couro de um animal exótico. A iluminação do horror. Abajures cuja luz filtrava-se através de membranas de pele translúcida, revelando os poros de quem um dia respirou. Utensílios anatômicos. Crânios humanos serrados ao meio, polidos para servir como tigelas de sopa. A vestimenta, o item mais perturbador. Uma roupa completa feita de pele feminina, que Ed vestia para tornar-se Augusta. Ele não era apenas um assassino, era um exumador sistemático. Ele buscava nos cemitérios mulheres que lembrassem sua mãe. Ele queria reconstruí-la, peça por peça, ponto por ponto. Cada costura na carne era uma prece perversa para ressuscitar o que a morte levou. O abismo que olha de volta. O interrogatório foi o ponto de ruptura. Ed Gein estava calmo. Ele detalhava o abate de Bernice com a precisão técnica de um manual de instruções. Ele não via maldade, via aproveitamento de material. Foi então que o xerife Art Schley atingiu seu limite. Em um ato de fúria puramente humana, ele agarrou Gein e bateu sua cabeça contra a parede de trigilhos. Foi o grito de uma sociedade que não possuía palavras para o que estava vendo. A civilização é uma máscara fina de couro,
e Gain a havia rasgado. A justiça foi lenta. Gain foi declarado insano, vivendo décadas em hospitais psiquiátricos como um velhinho gentil que lia revistas de anatomia. Ele morreu em 1984, mas sua sombra nunca deixou Plainfield. A fazenda ardeu em 1958, um incêndio purificador iniciado por vizinhos que queriam apagar o mal da face da terra. Mas o mal não queima tão fácil. Ele se infiltrou no cinema. Norman Bates, Leatherface, Buffalo Bill, todos são estilhaços da mente de Gain. E o xerife Art Schly? Ele foi a última vítima silenciosa. Morreu aos 43 anos, o coração falhando sobre o peso das imagens que suas lanternas revelaram. Ele não suportou ser o homem que abriu a porta para o inferno. Augusta Gain estava certa. A maldade faz parte do ser humano, mas ela esqueceu de avisar que o monstro mais perigoso é aquele que se julga santo e que, sob o silêncio de uma fazenda gelada, espera pacientemente para colher a sua pele e transformá-la em uma lembrança eterna. O horror de Plainfield termina aqui, mas o eco daquela descoberta ainda ressoa em cada porta trancada e em cada olhar desconfiado para o vizinho solitário. Pois o monstro não tem garras. Ele tem mãos que ajudam a carregar compras e um sorriso que esconde o abismo.